Para mais um vídeo aqui no canal, gente, tô gravando vários vídeos com essa roupa aqui hoje, tá? Não repare, até porque tem gente que nem olha a minha cara, só ouve a minha voz. Bom, bora lá pro vídeo de hoje. Chegando agora, se inscreve, deixa seu joinha, deixa seu comentário, ativa o sininho. E lembre-se que aqui tem vídeo segunda, terça, quinta e sexta, às 7 da manhã, horário de Brasília, para vocês. Vamos lá. Dani, me chamo Alice, tenho 42 anos e vim dividir minha história. Creio que posso ajudar meninas que estão perdidas na adolescência. Eu cresci num lar desestruturado, uma família complicada, uma casa cheia de brigas e confrontos. Meus pais nunca foram felizes. Eu era uma criança que cresceu por si só e aprendendo na rua as regras da vida, de caráter e convivência social. Meus pais me ensinaram somente a trabalhar, a ser honesta, mas essa é a última parte. Cresci num lar desestruturado, uma família complicada, uma casa cheia de brigas e confrontos. Meus pais nunca foram felizes. Eu era uma criança que cresceu por si só, aprendendo na rua as regras da vida, aprendendo sobre convivência social. Meus pais me ensinaram somente a trabalhar e ser honesta, mas essa última parte é um tanto duvidosa. Honestidade para eles é somente não roubar. Aos 7 anos, meus pais se separaram. Minha mãe saiu de casa e foi morar com um homem mais jovem. Ela se iludiu com alguém que deu atenção e foi minimamente gentil com ela. Meu pai era uma pessoa agressiva e grosseira. Eu não tiro a razão dela de ter saído de casa, mas a forma como ela fez isso foi horrível e nos traumatizou muito. Ela fez meu pai fazer acordo no trabalho que ele estava, pegou esse dinheiro e tudo que tinha de melhor de dentro de casa. Meu pai ficou em casa com uma filha de 7 anos e uma de 13, desempregada e passando necessidade. Minha mãe pouco se importou conosco, foi viver o amor da vida dela. Meu pai quase enlouqueceu quando isso aconteceu. Passamos dias difíceis, o abandono materno é 1000 vezes pior que o paterno. Para a falta do pai, a gente está sempre preparado, né? Mas para a falta da mãe, não. Ela foi sem culpa, deixou uma vida e os filhos para trás. Lembro que ela foi na escola somente me avisar que ela estava indo embora. Me deu um montinho de dinheiro enrolado para me calar e dizer que estava tudo certo. Ela só queria que eu ficasse satisfeita e não chorasse. Minha família nunca demonstrou amor de verdade, nem entre eles, nem pelos filhos. Minha mãe nunca gostou de me ver perto dela. Se eu chegasse enquanto ela cozinhava, por exemplo, ela já começava aos gritos e pedia para meu pai me tirar de lá. Ela nunca teve paciência e a menor aptidão para a maternidade. Eu cresci sozinha, sem atenção, sem conversa, sem instrução. Sempre tive muitos problemas na escola, problemas de aprendizado, e só chamava meus pais quando era impossível contornar, né? Então eles pouco sabiam dos meus problemas. Passei por abuso, fui espancada na escola, na rua, eles nem souberam. Enfim, aprendi a viver e me virar sozinha. Eu nunca falei com eles sobre nada. Por um misto de sentimentos, eu sempre tive a sensação que eles não queriam se incomodar. E também apanhávamos muito. E eu nunca sabia que se eu contasse eu poderia levar uma surra ou não. Entrei no mesmo condicionamento deles, de não querer incomodar, e eu nunca gostei de falar sobre problemas. Até hoje eu evito falar de problema. Cresci desse jeito. Nunca aprendi a me valorizar e nunca aprendi a me comportar e me resguardar. Minha mãe, quando se separou, foi viver com esse homem, não deixou de nos visitar. Mas eram visitas poucas, começaram a acontecer depois de um tempo. Eu me virei sozinha até os 7 anos e minha irmã, aos 13, começou a namorar um rapaz de 23. Na época era até normal. Hoje nos parece um tanto absurdo, sabe? Meu pai não sabia o que fazer, então acabou permitindo. Meu pai conheceu uma nova mulher e ela foi morar com a gente. Ela era uma pessoa muito boa, gentil, me tratava bem. Ela não tinha muita habilidade com afazeres domésticos, não cozinhava bem, mas era uma pessoa gentil, cuidadosa, carinhosa, mas não tinha um posicionamento firme. Ela tinha uma personalidade fraca. O relacionamento da minha mãe não deu certo, como previsto. Ela foi traída, sofreu muito. Ela forçou a volta com meu pai e contou com a ajuda da minha irmã. Ela voltou para casa, mesmo com meu pai morando com outra mulher. Gente, imagina, meu pai morava com outra mulher e a ex foi viver junto.
Foi um absurdo. Como a mulher dele na época era fraca, ela não se impôs. O relacionamento acabou, fazendo com que meus pais reatassem. Minha mãe voltou e o inferno recomeçou. Minha mãe nunca nos tratou bem, oscilava entre períodos de tratar bem e maus tratos. Cresci assim. Na adolescência eu tive vários namorados, perdi a virgindade com 15 anos. Sempre vivi desesperada para arrumar alguém e sair de casa. Na minha casa os recursos sempre foram escassos e quando sobrava dinheiro nunca sobrava para nós. Eu lembro bem de ter mudas de roupa contadas, calçado, eu só usava estragado. Eu e minha mãe sempre brigamos muito. Lembro de 2 episódios. Um deles foi um mês que minha menstruação desceu e minha mãe se recusou a comprar absorvente. Eu tinha vergonha de pedir a meu pai, então fiquei usando paninho e roupa preta durante o período menstrual. Cheguei a guardar os panos porque achei que seria sempre assim. Nessa época minha irmã morava sozinha e um dia contei para ela e pedi dinheiro. Ela incrédula brigou com a minha mãe e pelo menos isso nunca mais me faltou. Outro episódio foi uma vez que estávamos brigadas, eu estudava de manhã. Minha mãe sempre foi uma pessoa vingativa, ela calculava minuciosamente como se vingar dos outros. Um certo dia, nesse período que estávamos brigadas, ela orquestrou uma vingança contra mim. Organizou a alimentação da casa de modo que quando eu chegasse da escola, não teria o que preparar de imediato para eu comer. A carne estava congelada, não tinha ovo, não tinha pão. Se eu quisesse cozinhar arroz e macarrão, teria, mas depois de estudar. Então, eu estava sem comer desde as 6 da manhã. Quando foi 1 da tarde, eu estava faminta. Minha mãe chegou em casa logo após eu chegar, trouxe um x-salada, abriu na minha frente e comeu me olhando. Só contei esses episódios para vocês verem como era a minha casa. Isso vai explicar muita coisa do restante da história. Meus pais nunca nos incentivaram a estudar, nem a nos formar, né? Ele achava que a gente podia fazer qualquer coisa para ganhar a vida. Eles sempre achavam que seria um homem do nosso lado que faria as coisas acontecerem. Nós, mulheres, seríamos incapazes de construir um lar e sustentá-lo sozinha. E eu cresci acreditando nisso, que eu tinha que arrumar um homem para me sustentar. Eu vivia desesperada para ter algum dinheiro. A pobreza sempre me cercou. Eu seria capaz de fazer qualquer coisa para isso. Por sorte e proteção divina, eu não caí em situações piores. Eu poderia ter ido para prostituição, tráfico de mulheres, qualquer coisa. Como eu disse anteriormente, eu não aprendi a me valorizar como mulher e valorizar meu corpo. Então, naquele período, se acontecesse de eu aparecer algum homem querendo me bancar em troca de sexo, eu teria aceitado na hora. Como eu disse, eu sempre fui protegida pela espiritualidade. Aos 18 anos, conheci o pai da minha filha mais velha. Hoje ela tem 21. O pai dela era um homem 6 anos mais velho que eu, feio e grosseiro. Mas como eu sempre vivi desesperada por um homem e nunca escolhi muito, fiquei com ele, mesmo sem gostar. Namoramos 6 meses e ele foi trabalhar em outra cidade. Eu vivia na minha cidade como se fosse solteira, ficava com outras pessoas, fazia o que eu queria, até que quis me separar. Quando eu liguei para ele e disse que não queria mais, ele veio na mesma hora para minha cidade para reatar. Me pediu em casamento e eu aceitei. E ele iria me levar para a cidade dele e iríamos morar juntos. Eu, inexperiente, sem instrução em casa, sem habilidade para tratar as pessoas, e ele, né? Ele era pior ainda. Ele se tornou uma pessoa agressiva, abusador, grosseira, prepotente. Gente, eu era uma mulher bonita. Eu era linda, magra, todos do nosso círculo de amizade queriam ficar comigo, antes de eu namorar. Ele adorava isso. Ele pegou uma menina linda do grupo, mesmo que seria uma menina improvável para ele. Depois que eu engravidei, eu engordei 23 quilos. Já não estava tão bonita quanto antes. Quando eu estava no final da gestação, os problemas financeiros chegaram e voltamos a morar perto dos meus pais. Um lar onde falta dinheiro, sobra desavenças. Eu comecei a trabalhar quando a minha filha tinha 1 mês e meio. Fui obrigada. Fiz de tudo. Diarista, ensinei artesanato, qualquer coisa que ajudasse a entrar algum dinheiro em casa. Dinheiro que nunca era o suficiente. Dani, o inferno começou. Ele me maltratava, eu trabalhava como assistente financeiro. E pelo meu cargo, o salário seria maior que o dele. Toda vez que eu arrumava um trabalho, o salário era maior,
Ele fazia da minha vida um inferno, até que eu me demiti. Ele sempre me dizia que eu não servia para muita coisa, que eu era incompetente, que eu desistia fácil de tudo, que seria somente para ser diarista, servia, né? E que era o que eu fazia na época para entrar um dinheiro extra. Eu insistia que eu tinha que estudar, me especializar. Eu dizia para ele: por que você não estuda também, né? Porém, ele nunca quis. Vivi os piores anos da minha vida nesse relacionamento. Quando me separei, tive que voltar para casa dos meus pais e ali eu vivi outro inferno. Minha mãe não aceitava que eu tivesse me separado e fez o favor de fazer da minha vida pior do que eu estava. Fui fraca e voltei. Separei e voltei várias vezes. Até que minha família aceitou e voltei para casa. Agora o desespero recomeçava. Tentar arrumar uma outra pessoa para me tirar dentro daquela casa. Afinal, eu acreditava que só com um homem eu poderia vencer na vida. Pouco tempo depois, conheci meu segundo marido. Uma ótima pessoa, não tinha filhos. Eu sempre deixei claro que eu não queria mais filhos. Eu não consegui criar bem minha filha, seria injusto fazer isso com outra criança. Ele não tinha grandes ambições, mas quando falei que eu queria estudar para conseguir um trabalho, ele me apoiou. Ele arrumou um segundo trabalho e me ajudou a pagar os estudos. Eu já trabalhava numa empresa sextas e finais de semana. Eu trabalhava como manicure na sexta e nos finais de semana, né? Então, eu trabalhava o dia todo. Estudava à noite, trabalhava nos finais de semana. Só dava atenção à minha filha aos domingos. Nessa fase, ela estava com 4 anos. Meu pai cuidava dela para eu poder estudar, trabalhar. Minha mãe nunca ajudou. Meu marido foi morar na minha casa com meus pais. Eles sempre se deram bem, graças a Deus. Meu marido, na época, precisou trabalhar pouco tempo em 2 empregos. Logo, eu consegui trabalhar na minha área e comecei a ganhar mais. A partir daí, eu só cresci. Cresci e ele estagnou. Tentei ajudar para ele estudar, fazer cursos profissionalizantes, para melhorar, mas ele nunca quis. Então, deixei assim. E cada vez mais, ele se acomodava. Antes, ele fazia horas extras para ganhar mais. Tínhamos comprado nossa casa, um carro. Estávamos pagando tudo, estava vivendo melhor, mas ainda era apertado. Mas cada vez ele se acomodava. Chegava a pegar folga no trabalho, quando não tinha muito serviço. Então, se ele fizesse horas extras, o dinheiro não entraria, porque ele tinha que zerar as horas negativas. Dani, eu virei o homem da casa. Eu botava dinheiro, eu que cuidava do dinheiro, porque quando ele cuidou, ficamos com contas negativas. Se precisasse de alguma reforma na casa, eu que ia atrás. Se o carro estragasse, eu que levava para o mecânico. Minha vida começou a ficar cansativa. Tínhamos uma vida que nunca tivemos, nem eu nem ele. Nada mais faltou para nossa filha. Fazíamos programas diferentes, tínhamos conforto que o dinheiro trouxe. Meu dinheiro trouxe. Porque ele cada vez mais se esforçava, né, para isso. Para manter ele em alta conta comigo, com o meu subconsciente. Eu ficava repetindo que ele me bancou no passado e estava tudo certo. Mas, Dani, foram 6 meses em troca de 9 anos, onde pelo menos 6 anos eu banquei essa relação. Eu não diminuo ele por conta de eu ganhar mais, pelo contrário, tenho uma dívida de gratidão. Mas tudo começou a ficar bem pesado, muito difícil. Eu não via mais ele como um homem tão forte, pelo contrário, teve situações que perdemos dinheiro por causa dele. Depois de 7 anos, eu já não o amava mais. Acho que nunca amei. Comecei a me interessar por outros homens. Homens que me ofereciam um sexo melhor, uma visão melhor. Traía ele, não me orgulho disso, mas eu fiz. Faz parte do meu passado. E tenho que aceitar o que eu fiz. Levar os erros para não cometê-los novamente. Eu já não aguentava mais ele. Acabei aceitando uma proposta de trabalho em outra cidade. Eu ficava nessa cidade durante a semana e voltava nos finais de semana. Minha filha foi ficando na casa dos avós. Dani, eu não me orgulho de nada da minha vida. Eu não pensava em nada, e quando eu pensava era sobre mim. Minha filha nunca esteve em primeiro plano, sabe? Minha prioridade era ganhar dinheiro, ganhar bem para não depender de ninguém. Eu não queria sofrer a humilhação que eu já tinha sofrido. Eu queria dinheiro para ser livre, e eu nunca fui livre. Eu queria dar oportunidade para minha filha e não queria que ela passasse tudo que eu tinha passado. Enfim, trabalhando em outra cidade, conheci outro homem e me apaixonei.
Ele era tudo o que eu queria. Ele era forte, o sexo era maravilhoso. Ele foi o grande amor da minha vida. O homem certo chegou e eu não poderia perdê-lo. Então me separei e resolvi viver esse amor. Fui embora e deixei tudo para trás. Deixei minha casa que eu tinha conquistado, minha família, me deu as costas, me amaldiçoaram e ainda de uma certa forma me forçaram a deixar a casa com meu ex. Minha mãe me odiou, me rogou todo tipo de praga, mas como ela nunca gostou de mim, isso nem me abalou. Se a minha família não poderia me apoiar, eu iria seguir sozinha. Eu sempre disse que passei dificuldades com a minha filha e nunca faria outra criança passar pelo que ela passou. Eu só teria outro filho quando eu pudesse, dar para ele coisas que eu não pude dar para ela. Bom, nessa fase da minha vida eu estava nessa situação. Eu podia fazer, eu estava bem e ponto. Eu poderia ter outro filho. Meu atual namorado queria muito um filho. Ele ainda não tinha. 6 meses depois eu engravidei. Minha família ficou revoltada, mas aceitaram, não tinham o que fazer. Eu tinha 34 anos. 14 anos depois de um filho eu tive outro. Foi uma gestação complicada e eu tive minha segunda filha. Foi prematura, mas saudável. Os problemas no relacionamento chegaram. Eu sempre amei demais os pais das minhas filhas, Mas nessa fase da minha vida eu tinha aprendido a me amar e eu não aceitava mais o que não me fazia bem. Eu estava mais madura, segura de mim, mas eu estava muito abalada pela gestação. Por idealizar uma vida, um amor, um relacionamento que não saiu como eu esperava. Ele precisava de maturidade, ele precisava crescer. Ele é 2 anos mais velho que eu, mas a vida me fez amadurecer e ele não. Ele era muito dependente da mãe e começou a ter problemas com isso. Eu não tinha paciência para um homem que priorizava a mãe no nosso relacionamento, a mãe ao nosso relacionamento. Eu nunca dei abertura para minha família se intrometer no meu relacionamento, mas nesse momento eu estava desarmada e vulnerável e eles entraram. Se intrometeram e me influenciaram. A culpa foi minha, eu fui fraca. Eu estava num momento de fraqueza e eu queria um lugar onde eu tivesse aprovação. Eles me conheciam, sabiam que como influenciar e odiavam o pai da minha filha. Então fiz pior. Me separei e voltei pro meu ex. Gente, vocês viram que a história que se repetiu, A mãe... Cara, é incrível. Parece um karma isso, A mãe, quando separa, larga ela com o pai, vai embora. Ela faz a mesma coisa, larga a filha lá, vai embora. Ela falou tanto da mãe dela e ela fez a mesma coisa, o quê? Voltando depois pro ex, Bom, voltei para a cidade que eu morava, que eu tinha minha casa. A depressão tomou conta de mim. Caí no alcoolismo, fiquei perdida. Eu não sabia que caminho seguir. Eu amava aquele homem, mas eu tinha que deixá-lo. Ao mesmo tempo, eu odiava ele por ele ter sido fraco também. Depois de nos separarmos, tivemos um bom relacionamento. Tivemos recaídas porque não era somente eu que amava, ele também. É um sentimento forte, não tinha como morrer assim. Quando eu não consegui mais ficar longe, ele também, conversamos e voltamos. Colocamos tudo às claras, possíveis traições dele, o fato de eu ter voltado com meu ex. Sentamos como adultos, pontuamos tudo para não ficar nenhum rancor. Então saí de casa, da casa que eu tanto gostava, mas eu não suportava mais. Sentei com meu ex e abri o jogo. Conversamos sobre a venda do imóvel e entramos num acordo e me despedi. Resolvi sair daquela cidade e recomeçar. Agora eu, meu marido e pai da minha filha menor. Fomos morar juntos em outra cidade, começamos um novo trabalho, foi a melhor decisão da minha vida. Talvez eu não tenha me aprofundado o suficiente para escrever o quanto esse amor foi forte. É forte, ficamos 8 meses separados e voltamos. Estamos há 9 anos juntos e vivo os melhores anos da minha vida. Hoje eu tenho um homem que me completa em todos os sentidos. Um parceiro de vida de tudo. Foi meu primeiro amor de verdade. Posso dizer que eu sou privilegiada por ter casado com meu grande amor. Algumas mulheres levam esse amor na lembrança, casam com alguém e aprendem a amá-lo. Eu casei com aquele que sempre será o amor da minha vida. Nos casamos na igreja depois de 5 anos e construímos nosso lar. Sou muito feliz hoje. Minha filha mais velha hoje tem 22 anos, está na faculdade, eu ajudo ela. Dou apoio para ela ser independente e não precisar de ninguém. A mais nova tem 8 anos e espero dar a ela o mesmo ensinamento.
Espero que todas as pessoas encontrem o que eu encontrei. Que todas as jovens estudem, trabalhem para conseguir alcançar seus objetivos e nunca depender de ninguém. Eu sou a prova que é possível sair do estado de miséria e vencer na vida. Revendo minha vida, eu vejo que eu sempre tive necessidade de alguém para me sustentar. Mas no final, eu que bancava tudo e poderia sustentar tudo sozinha, né? E isso eu já falei em alguns vídeos, né? Que eu vejo mulheres tão lutadoras que elas sustentam toda a casa e elas pensam, eu não posso me separar que eu não tenho condições de me sustentar sozinha. Eu acho que é mais um apego emocional do que realmente você não conseguir se sustentar sozinha. É o caso da nossa Alice aqui de hoje, né? Bom, depois que eu me fiz livre, achei tudo que eu sempre quis. Hoje eu ganho muito bem, tenho uma vida estável, não me preocupo com dinheiro, não fico, né, preocupado com quem ganha mais, com quem ganha menos, isso não importa. Encontrei aquele que caminha comigo do meu lado. Somos independentes, mas estamos juntos porque queremos. Alice, eu achei sua história muito interessante, porque é bem a história de uma família, das meninas que tem uma família, infelizmente, desestruturada, né? A gente sempre tem aquela imagem, eu já falei pra vocês, né, que minha mãe sempre achava, se eu fosse assim, eu acho que o meu pai, ele fez muita diferença na minha vida, gente, porque até os 17 anos eu morei com meu pai. E na cabeça do meu pai, era assim, estude, se forme, aprenda, seja sempre boa no que você faz, né? Tenha a sua independência. Na cabeça da minha mãe, era assim, case com homem rico, que, né, você vai ser super feliz, Deus me livre de casar com pobre. Então, graças a Deus, eu acho que os ensinamentos do meu pai ficaram na minha cabeça. Porque se fosse pelos ensinamentos da minha mãe, eu estaria ferrado hoje em dia. Eu teria feito mais ou menos igual a você, né? Então, assim, muitas famílias desestruturadas, o que acontece? As meninas desesperam para sair de casa. Elas não querem ficar ali naquela situação, naquela casa, né? Naquela família. E a maneira mais fácil, que infelizmente elas pensam que é arrumando um homem. E nem sempre é um homem aí que pode sustentar elas não, gente. Teve mulheres aí que saiu para uma vida pior até do que elas estavam. Então, eu penso o seguinte, para você passar, né, Deus me livre, não é bom passar isso com ninguém, né, nem com pai e mãe, nem com marido. Mas, eu sinceramente, né, para você sair da casa dos seus pais, ok, difícil, mas para você ir sofrer na casa de um homem que não é nada seu, eu talvez preferiria sofrer na casa dos meus pais e estudar e sim me tornar alguém na vida. E é isso que eu tenho para falar para vocês. Não pense que casamento é solução para nada. O casamento ele só é bom quando vocês dois, que ela fala aqui no final, quando vocês dois caminham lado a lado. Quando vocês dois são independentes um do outro, mas vocês querem ficar juntos. Tipo, eu não sou obrigada a estar com essa pessoa, mas eu quero estar com essa pessoa. Eu não estou com essa pessoa porque, nossa, a gente tem um filho e eu não sei como eu vou sustentar essa criança sozinha. Eu não estou com essa pessoa porque, nossa, ele me sustenta e eu não sei como vou sair, né? Vou me sustentar sozinha. O bom de um casamento é justamente o que ela falou. É quando vocês são independentes e você tá do lado daquela pessoa porque você realmente quer estar ali naquele casamento. Porque você tem a opção de não estar ali também. Então, é o que eu falo para vocês que é muito importante. É você crescer num nível que você tenha a opção de você estar onde você quer estar e sair da onde você não quer estar. Porque ninguém é obrigado a ficar com alguém que te maltrata, com alguém que te bate, com alguém que te humilhe, sabe? Então, eu não tô falando também que aqui ela falou, né, tinha um casamento, que ela saiu, voltou. Não tô falando que ela era obrigada a ficar com ninguém, né? Eu acho que nós sabemos aí qual é a nossa situação. Se seu casamento não dá mais certo, ela terminou, tchau, foi lá, o outro depois aceitou de volta, então aí é um problema ali deles, né? Mas
quando um casamento não dá mais certo, claro que você tem a chance, todas as chances, você tem esse direito, né, de se apaixonar novamente, tentar ser feliz novamente, mas eu acho que quando a gente é independente, quando nós temos nossa liberdade, quando a gente já está num certo patamar da nossa vida, a gente faz escolhas melhores. Porque você não vai querer colocar na sua vida alguém que te coloque para baixo. E isso aí você vai sentir logo no início do relacionamento. Você vai sentir se aquela pessoa é boa ou não para você muito no início da relação. Se você fica ligada nos sinais, tá? Você vai aprender ali. Você vai falar assim, não, peraí, esse cara tá me botando para baixo todo dia. Não, peraí, esse cara tá isso, isso e isso. Então, eu acho que quando a gente, né, tem a cabeça em paz, independência financeira, né, quando a gente está realmente preparadas para a vida, eu posso seguir a minha vida sozinha, aí sim você está preparada para colocar alguém na sua vida. Porque essa pessoa, você não vai aceitar que ela vire a sua vida de cabeça para baixo. Você vai aceitar alguém que realmente acrescente na sua vida, né? A Alice aqui, o primeiro marido dela ali, ela mesmo fala, ela pegou pra sair de casa. Não era algo que ela queria aquela hora, mas com a criação que ela teve, com tudo que ela passou, ela enxergava isso. A minha possibilidade de sair desse inferno é eu arrumando alguém para me tirar daqui. E isso é muito perigoso, gente. Isso é muito perigoso. Quando já vimos vários casos aqui, quando as meninas, elas têm essa percepção que, eu tenho que arrumar um homem para me tirar dessa vida. E não, a palavra é, eu tenho que me tirar dessa... O que eu vou fazer comigo para me tirar dessa situação, dessa vida, tá bom? E gostei muito do e-mail dela, acho que é uma história que sim, tem muito a dizer para todos nós, né, para todos vocês, tá? E fico muito feliz, Alice, de você ter chegado aí nessa maturidade aí da sua vida, tá bom? Bom, deixem recados aí para ela, um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, tchau!